Olá, mais uma vez aqui no Pode Crescer, sempre muito bem acompanhada e com um tema bastante importante, que a gente vai falar de quê? Saúde, saúde mental e o melhor de tudo, como ter tudo isso e emagrecendo. E como vão trabalhar agora as equipes multidisciplinares, e a gente vai entender um pouquinho tudo isso. Aí a gente está hoje com a doutora Thaís Souza. Tudo bem, Thaís? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Não foi nem um convite, foi uma intimação. A Juliana Camargo, a Ju, que já é conhecida por aqui. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Cris. E a Ju hoje é? Eu sou fisioterapeuta. A fisioterapeuta. E a gente tem aqui com a gente também o André Cel. André, fala onde você está e se apresenta pra gente, por favor. Sou o André Cel, residente agora de Ribeiro do Pombal, Bahia, mas natural de São Paulo. Sou profissional de educação física. E, gente, e o que vocês estão fazendo aqui todo mundo junto? Para falar sobre quê? Pode falar, Thaís. Nós viemos falar um pouco, né, sobre o trabalho da equipe multidisciplinar com relação ao emagrecimento, como a gente pode, né, as três profissões juntas, trazer um benefício ainda maior para o paciente, né, aluno que busca esse objetivo. E como que é essa busca? Como que funciona esse conjunto de pessoas, de profissionais que estão se unindo para fazer a gente emagrecer? Bom, a gente decidiu, né, trabalhar juntos, aí montar um projeto ano que vem, inclusive. As três áreas, elas trabalham, né, em sinergia, então a Ju no campo dela, né, auxiliando com relação às dores, postura, depois ela pode falar um pouquinho mais com detalhes. O André ajustando a questão de força, resistência, dificuldades, o nível de treinamento, né, de cada aluno, e no caso da nutrição, individualizando isso também, entendendo a rotina, as necessidades energéticas, né, individuais. Então, cada um com a sua área específica, e a gente unir tudo isso é o nosso objetivo para trazer maior desempenho, né, maior gasto energético, aquele cuidado com a saúde também, além do emagrecimento, não só perder peso na balança. A Ju também faz acupuntura, né? E assim, porque a gente sempre está acostumada a ouvir, né, a nutrição e a academia junto, né? Mas aí entra a fisioterapia e a acupuntura. Fala um pouquinho mais disso, Ju. Onde encaixa? Então, a fisioterapia, no caso, é para agregar, né, na parte da educação física ali, né, dos treinos, porque muita gente acaba, assim, principalmente as pessoas que já vêm com sobrepeso ou acima do peso, já vêm com dor articular, já vêm com dor na coluna, já vêm com, às vezes, alguns desgastes, né? E eu vou trabalhar junto com o André nessa parte de complementação, né? A ensinar o paciente a se alongar adequadamente, a fazer as mobilizações que precisam pré-treino, fazer uma correção, às vezes, postural quando o paciente precisa. No atendimento presencial, às vezes fazer a parte da liberação miofascial, da musculatura, porque conforme a gente vai treinando, vai criando uma certa, né, resistência, e às vezes a gente precisa fazer ali uma soltura ali de alguma parte do corpo, né? E na acupuntura, vou auxiliar no atendimento presencial com o tratamento da acupuntura, né? Tanto para ansiedade quanto para a parte, às vezes, mental, que a gente precisa, né? Para a parte de ansiedade, aí às vezes a pessoa já vem numa depressão, a gente consegue trabalhar também essa parte da parte mental também. E no online, né, também dá para ensinar alguns pontos que a pessoa consegue fazer uma automassagem, consegue fazer uma coisa com ela mesma e seguir dentro do tratamento, né? O que eu acho legal, né, que a gente passou por uma pandemia e a pandemia nos deixou isso de presente, né, online. Sim. Mas tem uma coisa que você falou, até foi a Ju que falou, que eu acho bem interessante nesse programa, o paciente individual. Isso, a gente quer trabalhar de maneira individualizada, assim, o plano, né, ali do programa é tratar cada um individualmente, né? Não é uma receita de bolo, porque a gente não somos todos iguais, não temos um organismo igual, então um tratamento individualizado
ele vai trazer um resultado muito melhor e muito mais adaptável dentro da rotina do paciente. Até o paladar, né, Thaís? Exatamente. Com certeza. Então, cada um tem uma rotina, tem suas preferências e aversões, toda uma história, né, por trás da alimentação, desde o nascimento, né, até os tempos atuais, né, a rotina atual. Então, tudo isso tem bastante interferência no que a gente vai prescrever, seja de alimentação, seja uma suplementação também, né, a gente vai fazer essa parte de avaliação de exames, caso o paciente, né, tenha essa necessidade. Então, abordar de forma bem ampla mesmo cada uma das nossas áreas. André, me fala um pouco agora da sua parte, né? Como fazer o seu cliente ir de uma forma que ele vai gostar de fazer o exercício e por que o exercício é tão importante? O que a musculação ela vem nos ajudando? Tanto a musculação como a parte aeróbica. Para começar, a musculação já previne 34 tipos de cânceres diferentes. Muitos dos clientes que procuram academia não procuram só por estética, psicológicas. Não só o efeito que a musculação faz com o cérebro, uma questão psicológica da pessoa, mas também para conversar, para ouvir uma opinião, para desabafar. Isso já é algo que foge um pouco, porém a gente também ajuda. A musculação aumenta a força, resistência, idoso, né? Causa mais autonomia para idosos. Então, musculação, assim, tratamento de recuperação, de lesão, de pós-operatório junto com a fisioterapia que ajuda. A musculação traz emagrecimento, aumento de massa muscular. A questão do cardio. O cardio, assim, não é que não funcione para emagrecimento, mas a função de prioridade é fortalecer pulmão, coração, trabalhar e treinar o sistema cardiorrespiratório. Agora, depois, né, em segunda instância, sim, auxilia no emagrecimento, porque as pessoas procuram muito o cardio pensando só que o cardio, somente o cardio, vai fazer com que emagreça. Cardio auxilia junto com a musculação, junto com a dieta, que já é com a Thaís. E assim, a função cardio, emagrecimento, depende muito da densidade de mitocôndria. Acho que até a Thaís vai explicar melhor que eu sobre isso. Por conta, quanto mais você treina, você acaba aumentando o tamanho da mitocôndria e a quantidade delas. É isso, Thaís? Sim. A gente tem esse potencial de energia. Isso. E aí ela utiliza a gordura como fonte de energia. Então você acaba, até com o cardio, auxilia no ganho de massa muscular. Você vai ter mais energia para treinar melhor. É isso. E eu preciso de ir para academia todo dia, porque agora tá aqui o coração palpitando. Não, todo dia, sim. O ideal é que seja entre 3 a 5 dias. Também tem, o descanso ele também faz parte do treino, tá? Mas o ideal de 3 a 5 dias já é bacana pra caramba. Ah, perfeito. Thaís, quando eu devo começar a fazer uma dieta? Quando? No momento que você estiver preparado para fazer mudança, que isso é uma coisa que eu converso muito em consultório com os pacientes. Não adianta buscar um profissional ou querer só o objetivo. Querer é importante, mas a ação ela é mais importante ainda para a gente conseguir alcançar. E se você percebe que você está acima do peso, né, que é o assunto principal que a gente está falando aqui, e já não tem mais tanta mobilidade, por exemplo, tem dificuldade para agachar, para levantar, para fazer determinados movimentos, percebe que a barriguinha está ficando um pouco mais saliente, que é a gordura mais perigosa, que é a gordura visceral, que é uma gordura interna, que fica ali grudadinha nos nossos órgãos e ela causa uma inflamação local e sistêmica também, ou seja, ela pode fazer com que a gente desenvolva doenças do coração, aumenta o risco de hipertensão, por exemplo, que é uma doença muito comum hoje em dia, né, uma doença crônica, não transmissível. Também doenças do fígado. Então, o momento de fazer dieta são todos os momentos. Todas as pessoas deveriam seguir uma alimentação saudável. O que a gente tem que fazer é desmistificar
A palavra dieta, que isso não significa comer comida ruim, sem gosto, não significa restringir tudo. Tipo assim, não tem que comer só, virar uma vaca, né? Só comer o que é verde? Não, claro que não. A gente tem que ter ótimas fontes de carboidrato na nossa alimentação. Então, o mito aí do pão, né, do arroz que não pode comer, isso é totalmente mito. Meus pacientes, a própria Ju é minha paciente, né, a Juliana, então ela mesma pode depois dar um exemplo sobre isso. Mas nós conseguimos encaixar arroz, pão, macarrão na alimentação, tapioca, de acordo com cada local, né, cada necessidade. Temos que ter proteínas de boa qualidade, significa ovos, carne, peixe, se necessário um whey protein, que é um suplemento bastante falado, conhecido, que pode vir a complementar fora a alimentação, e fontes de gordura, que são os alimentos que a gente tem que tomar mais cuidado, porque eles são os mais calóricos para o nosso corpo. Então, eles têm 9 calorias por grama, né, de gordura, e a gente foge normalmente do carboidrato, sendo que ele é uma fonte de energia essencial, inclusive pro exercício físico, para a prática de exercícios. A gente tá acostumando daquele pega o pãozinho francês, tira todo o miolo para não engordar e come a casca. Totalmente errado. Você pode comer o miolo, só que você tem que sempre rechear esse pãozinho. Então, o esquema do carboidrato, né, desse consumo adequado para que ele não dê picos glicêmicos, aumente a sua insulina e possa gerar, né, questões com relação a esse perfil de carboidratos, de metabolismo de carboidratos que a gente chama, né, alterar a hemoglobina glicada, que é um exame de sangue, a glicose em si, que é o exame de sangue básico e mais conhecido, e também a insulina, que é o hormônio que pega esse carboidrato no sangue. A gente precisa sempre ter uma fonte de proteína associada a esse carboidrato e, se possível, também fontes de fibras. Então, pãozinho com ovo de manhã, que é um clássico brasileiro, ele é uma excelente, né, ali, opção de lanche da tarde ou mesmo de café da manhã, por exemplo. Gente, vocês não vão acreditar, mas eu vi. A Thaís era gordinha, tá? Sim. Ela era bem gordinha, porque eu vi a foto dela. Sim, lá em 2018, né, eu já tinha tido ali dos 15 anos, quando, né, dá o crescimento, o desenvolvimento da mulher maior, então eu tive ali um pico, melhorei, né, desenvolvimento, e aí aos 18 anos eu entrei na faculdade, né, e aí você vai se estressando, vai comendo um pouco de besteira pela correria da rotina. E quando terminei a faculdade, que é aquela foto que você viu, eu já estava ali, né, hoje, né, roupa não existe um padrão, né, cada corpo, cada biotipo, né, mas pro meu perfil, pro meu tamanho de osso, o número 38 é um número que seria normal para mim, é o mais adequado. Eu já estava com 42 para 44 naquela foto. Então, 8 quilos a mais do que eu peso hoje, basicamente. E ela é pequenininha, toda delicadinha, imagina 8 quilos a mais. A Ju também, né? Sim. A Ju também tá na metade. Estamos caminhando aí, né? Comecei em janeiro com a Thaís ali. Entrei, na verdade, por conta do meu filho, acima do peso. E aí eu falei assim, só que agora ele tava numa idade que eu falei assim, ou eu entro junto ou ele não vai conseguir seguir aquilo que precisa. E eu também precisava perder peso, porque eu estava muito acima. Por conta do meu trabalho eu não me alimentava direito. E, que nem a Thaís me explicou, você tá engordando porque você não tá comendo. E de fato era isso, eu tomava café da manhã e às vezes eu ia comer de novo às 4 da tarde. Então era um período muito extenso sem comer e às vezes acabava comendo uma besteira no meio da rua porque tipo não conseguia parar. Faço atendimento domiciliar, então é uma correria. Não tinha costume de carregar as coisas, não tinha costume nem de carregar água às vezes, tomava às vezes na casa de um paciente, alguma coisa assim, então eu ficava muito tempo, né, sem me alimentar e sem beber água. E aí, assim, quando eu comecei a passar com ela, ela falou assim, não, vamos mudar tudo. Eu tive que me reabituar de novo, assim, a tudo que eu fazia, a carregar lanchinhos, a carregar água, a beber mais água. E é gostoso, né? Sim, a hora que você pega, assim, a dieta não é assim, que nem, não é a dieta, é realmente uma alimentação da maneira correta. Pra mim é super gostoso, porque eu sou uma pessoa que enjoa muito rápido, às vezes, da alimentação. Até arroz e feijão, às vezes eu me empapuço e às vezes eu não quero. Então, assim, com as receitas, com as coisas, então, cada dia eu tô comendo uma coisa diferente, né? Ali você consegue montar um cardápio da semana, fazer uma coisinha ali e ir adaptando, ir modificando as coisas. E pra mim, assim, foi um start pra muita coisa, né? Melhorou muito a minha qualidade de vida, porque eu não tinha ânimo quando chegava em casa à noite pra fazer nada. Às vezes a minha janta era um pão, era um negócio ali, porque eu não tinha ânimo, não tinha disposição pra fazer nada. Então ali ela começou a suplementação, na suplementação eu já comecei a sentir diferença
Então aí foi aos poucos, aí perdendo peso, conforme foi perdendo peso, a disposição foi melhorando cada vez mais. Eu demorei um pouco a começar a atividade física por conta do trabalho, né? Não consegui encaixar tudo ali, né? Boa parte da minha perca de peso foi realmente com a dieta, né? E com a reeducação, tudo. E depois que eu comecei ali, mais ou menos maio, que eu comecei aí, tipo, ia 2 vezes na semana, que foi os dias que eu fui conseguindo encaixar. Agora já tem uns 2 meses mais ou menos que eu tô conseguindo ir praticamente todos os dias. Agora no último mês ali eu consegui encaixar, né? Porque aí eu fui ajustando a minha agenda, ajustando meu trabalho para poder encaixar a atividade física. Que é o que me auxilia, assim, na parte mental, principalmente, que eu falo assim, é mais pra cabeça do que pro corpo. O corpo é consequência. Porque é onde eu consigo esquecer um pouco do dia, um pouco dos problemas, para conseguir fazer os treinos, né? A Jo, ela emagreceu bastante, mas eu acho que ela emagreceu mais visualmente do que do peso, né? Uma alimentação saudável, porque realmente, o antes e o depois, aí depois o diretor deixar, a gente põe uma foto antes e depois, só para vocês terem uma ideia, porque é gritante. Foram 14 quilos. 14 quilos. Mas parece mais, não Parece. Aparenta e as ser medidas mais. também, né, Ju? Sim, de medida, assim, eu tava usando 48,50, dependendo da Isso roupa. que é importante, uma recomposição corporal, que aí a gente, né, entra no ponto de atividade física e nutrição trabalhando sempre juntos, porque você não perde qualquer peso, você perde peso de gordura. Né? Isso foram 14 quilos de gordura, então lá no consultório a gente faz a avaliação por bioimpedância e também por dobras cutâneas, para poder fazer o cálculo e saber quanto de gordura, quanto desse peso que ela perdeu foi de gordura propriamente dito. Então isso é o mais importante. E o que é importante, eu falo que nosso tema hoje deve ser qualidade de vida, né? Porque além de ser estético, eu acho que é tudo, né? Eu acho que a estética também entra na qualidade de vida. Entra, porque você se sente bem nas roupas. Porque Hoje eu tô usando 44, indo já pra 42. Então, porque quando eu enxergo algo bom em mim, o meu dia fica melhor. Com certeza. E a gente tem esse mito, né, de que a beleza, ela é errada. E não, a gente tem que... O belo, ele é bom também. E são belos diferentes, né? Pra gente não cair naquele, tipo, a Barbie é bonita e as outras pessoas não. Da moda, né, que a gente Mas, tem. assim, estar bem conosco, né? Sim. Caber numa roupa, autoestima, eu acho que isso leva a tudo. Mas, André, isso é pra você agora. Como motivar o seu cliente a manter? Porque, assim, eu vou falar de mim, tá? Eu sou aquela que paga e não vou. E como a gente conseguiria motivar, vamos supor, a Cristina, a problemática academia, a permanecer motivada e não desistir? A Ju tem a noção de dizer que o ódio quem faz a força, né? Mas assim, na verdade, eu falo sempre que é uma questão psicológica, é você criar rotina. Isso tem que fazer parte da sua rotina. Que nem você acordar e escovar o dente. Eu tenho que acordar durante a manhã e lembrar que você tem aquele compromisso. O que eu sempre indico para os meus alunos é assim, treino pela manhã, porque se tiver algum imprevisto durante a tarde, o compromisso já está cumprido, já está feito. E não tem por onde errar mais. E isso é muito mais do próprio cliente do que do professor. Porque eu posso gastar aqui 3 horas te falando, vamos treinar, eu posso te ligar, posso passar na sua casa, eu vou te pegar aí, e você simplesmente falar que quero ir hoje. Então é muito mais a questão do cliente, entender todo o processo, entender que assim, a questão da pessoa que está acima do peso, ela ganhou peso por, sei lá, 10 anos. Ela tem que entender que ela não vai perder esse peso em meses. Vai demorar 1 ano, 1 ano e meio, mas se seguir certinho, vem o resultado bem. O problema é que os clientes, essas pessoas, elas querem um resultado para ontem. Claro! E, né? Você não pode pular etapas. É a mesma coisa, eu citei uma pessoa acima do peso, mas aquela pessoa que é que é a mais magrinha, ela quer fazer 10 exercícios por mesmo grupo muscular. E a pessoa que é magra, ela tem um metabolismo acelerado. Então, para ela,
21 dias com pessoas que, assim, eu não lembro se são 150 pessoas, 80, eles pedem para pessoas irem para a academia durante 21 dias. Ficar somente 5 minutos dentro da academia. O que a pessoa vai fazer não importa. Ela pode ir fazer uma esteira, pode fazer uma bike, pode fazer um exercício, pode ir ficar na recepção conversando. Bateu 5 minutos, ela vai para casa. Não importa o que ela vai fazer. Gostei No dessa. final de 21 dias, virou um hábito, virou rotineiro. Não teve pessoas que, mesmo quando bateu os 21 dias que não precisavam mais ir, continuou indo. Então, aí já estava na cabeça da pessoa que ela tem que treinar. Porque o mais difícil é você se locomover até a academia. A partir do momento que você está lá, não tem o que fazer mais, só treinar. Tem que rolar. A gente pode rolar no exercício. Essa semana mesmo eu me dei conta, assim, que eu cheguei em casa meio-dia e já tava, tipo, trocando minha roupa. Eu falei assim, gente, já, tipo assim, consegui. Encaixou dentro da rotina, tipo, é o meu no horário do almoço. Aí eu, tipo, vou lá, treino, ainda não tô com fome, então vou treinar se eu tiver com muita fome, eu como uma coisinha. Vou treinar, depois eu volto e almoço. Tem horário certo, gente? Vamos falar de horário. Porque assim, o André falou assim, melhor horário é de manhã. Eu lembro que eu fazia aqui no Embu, com personal, tudo, na casa do meu tio. Depois tinha um café da maravilhoso. Então assim, eu ia fazer com o pessoal da família. Depois eu sentava, tomava café. Quer dizer, o dia começava bem. Mas não começava bem, porque aí começava a me dar mau humor. Aí eu acho que o primeiro mês ok, o segundo mês bem mais ou menos. O terceiro eu falei assim, eu tô acordando mais cedo, tô indo irritado, de mau humor. Eu parei. Falei assim, eu não matei ninguém pra ir de manhã pra academia. Então assim, qual é o horário melhor e o certo? O André pode falar um pouquinho com mais propriedade sobre isso, né? Sobre os estudos e tudo mais. Mas com relação à rotina, que é uma coisa que eu abordo muito. O que funciona pra você? Tem essa questão de prioridade que o André fala, de você tem dificuldade, é uma coisa que você enrola, que você vai trocar o caminho, que vai esquecer a roupa e aí vai ter que ir em casa buscar e depois não vai mais. Então vai de manhã. Dá pra você? Só que é o seu caso, por exemplo, é o meu caso. Eu já treinei de manhã, Gente, mas não funciona. Mas a pessoa tá aí hoje na rotina que eu tenho, não funciona. Então, que horário que funciona pra mim? De meio-dia às 3 da tarde, que é um horário que normalmente eu tô bem alimentada, já criei uma força ali, né, das minhas refeições da manhã, que a gente precisa, né, aquela questão também do pré-treino. Tem que ser imediato? Não, são 6 horas antes a refeição que você fez que vai te dar energia. E aí, nisso... É um horário que funciona pra mim. Eu não tenho cliente normalmente nesse horário e eu já reservei, eu fiz um compromisso comigo, que é também essa questão da pergunta que você fez pro André. Da mesma forma que você escova o dente todo dia, toma banho, vai para o trabalho, você tem hora de entrar e de sair, você tem que colocar na sua agenda como um compromisso. Pra quem tá começando agora, coloca pra você ir 2 vezes na semana. E aí, fielmente, você tem que ir. Assim como você agenda uma consulta, assim como você faz qualquer outro compromisso. Por que o compromisso com você, ele é menos importante? Ele Deveria ser o mais importante, né? Exatamente. E aí eu dou aquele exemplo também de que o corpo é a sua casa. É a única que você vai ter pra morar, enquanto você estiver por aqui. Então, por que você não cuida do corpo, que é a sua casa principal? Por que você não cuida tão bem como você cuida do externo? Muitas vezes a gente fala sim pros outros. Não quero responder, vou pular. E fala não pra nós mesmos. Então isso é super importante, colocar como um compromisso de qualquer outro. Mas eu acho que é isso, né? O quanto que eu tô me comprometendo comigo mesmo. Isso. Eu acho Às que vezes colocar tudo, grandes né? metas. Começa pequeno. Isso é um erro também. As pessoas querem, nossa, eu vou na academia, eu já quero pegar 100 quilos no leg press, que é Não vai sonho. Não vai dar certo. Eu, quando comecei, eu fazia só com o peso da máquina, que é aquele de empurrar a perna pra cima, pra quadríceps. Então, não é assim. É um passo de cada vez. Gente, eu nunca sonhei em levantar 100 quilos. Mas tudo bem. Eu tô me sentindo ET aqui no meio de vocês. Mas é assim, é rotina mesmo. Porque assim, eu adoro treinar de manhã cedinho. Posso? Não posso. Porque eu tenho a minha rotina de levar meu filho pra escola e trabalhar. Eu adoraria conseguir levantar às 6 e ir treinar. Mas não dá. À noite, não gosto muito porque é cheio. Me irrita ter que ficar esperando aparelho. Mas, que nem ontem, era feriado, a academia estava aberta. Eu falei, não, vou trabalhar e vou à noite. Fui à noite.
Então, assim, mas eu consegui estabelecer um horário ali pra mim, né? Pra eu ter ali a minha rotina, vou treinar, vou almoçar e depois eu volto a trabalhar de novo. Que nem assim, eu tava vendo um outro podcast com um neurocientista, ele falando, né? Ele é neurocientista, mas também trabalha muito com a parte de espiritualidade, e ele falando assim, Deus não falou assim, amar uns aos outros como a si mesmo, às vezes, né? Amar o próximo como você também se ama. Por que a gente não faz isso? A gente vai amando o próximo, amando o outro, e a gente não se ama porque a gente não se cuida, né? E foi assim que eu me vi, né? Sempre ali, cuidando dos outros e eu. Eu acho que quando a gente coloca o compromisso da gente se cuidar primeiro, para depois a gente ter força para cuidar do outro, é onde a gente começa a melhorar. Eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas eu acho que é cultural da mulher a cuidar mais o outro, né? Porque a mulher ela é criada para ter filhos. Talvez por isso, menos mulheres da academia... Tô tentando me justificar aqui. Porque o homem, ele vai, né? Ele gosta, ele vai tem mais, tempo, né? Porque quem tá lá em casa fazendo comida, limpando a casa, fazendo as coisas, é a mulher. E ela, às vezes, ela não tem esse tempo. Ô, Ju, concordo em parte. Não, lógico, tem suas exceções, né? Na minha academia, o público muito maior é feminino. Muito maior. É questão de 75%. Bastante. E no consultório também, as mulheres buscam mais o cuidado. Do que o homem. Porque os homens, eles não se preocupam tanto com a saúde enquanto ela não estiver já virando uma doença. Mas a Eu mulher, ela percebo procura isso. mais por causa da estética, porque a cobrança é maior também. Sim, muito questão estética e comportamental, né? Você como psicóloga sabe quanto que essa questão estética, né? Essa pressão, ela traz, né? Essa necessidade urgente de mudança. Então vai para as dietas da moda muitas vezes, vai tentar fazer o exercício horas e horas ali na esteira, por exemplo, né? Ou tentar um ritmo, só fazer cardio, como o André falou, ao invés de fazer musculação, porque existe essa informação, né, divulgada. Então, acho que tem muito disso. Tá, e como a equipe funciona e como vocês vão funcionar? Porque eu tô começando a me interessar. Quem sabe eles saem daqui já comigo como paciente, o cliente deles. Como vão trabalhar o trio? A gente vai ter a opção presencial, né, no caso da acupuntura, né, fisioterapia, liberação miofascial com a Juliana. Da minha parte, a consulta com a avaliação presencial, com bioimpedância, com a fita métrica, dipometria e a consulta em si, aquele momento a gente vai fazer primeiro uma anamnese geral. Entender o que a pessoa gosta. Busca o que ela gosta, entender como é que é a rotina dela, se ela já pratica exercício físico, qual que é esse nível de treinamento, fazer a avaliação postural, né, por fotos também, para que o André consiga fazer essa avaliação também. Então, tem os diferenciais do online e do presencial, mas a gente vai fazer primeiro essa pergunta, esse questionário inicial, que todos vão ter, né, ali suas partes, e cada um vai ter um momento individual também. Tá. O podcast ele é ouvido em Portugal e alguns países da Europa. Beijo para todos vocês. Tá, eu moro na Itália. Eu posso fazer parte desse programa? Sim. Dá para trabalhar dessa maneira também. A gente vai ver os alimentos, a cultura ali da região, como funciona, né, o treinamento, a academia, né, André, dessa região. Eu mesmo tenho uma cliente que eu faço consultoria que é de Portugal. A Miriana, um cheiro pra você. Porque eu acho que é isso. Pelo que eu tô entendendo é essa proposta, né? Vocês vão pegar um indivíduo, vão estudar e melhor adaptar ele para ter uma qualidade de vida e conseguir as metas que ele quer. Isso, nosso programa ele tem uma duração de 3 meses e ele tem, né, um potencial para que a pessoa consiga atingir até menos 10 quilos durante esse processo. Tem pessoas que perdem menos, pessoas que perdem mais, a depender ali da sua adaptação, do seu metabolismo e tudo mais. Então, se eu entrar nesse programa, eu vou conhecer todos vocês. Sim. Não vai ser vai nada... ter um contato semanal, inclusive semanal. com nós. A gente vai fazer um check-in semanal para que a gente confira, você fez aquilo que foi planejado, o que você teve de dificuldade. Então, vai ter que cumprir determinadas metas. A minha maior dificuldade, vocês já sabem, que é a água. Aí, de vez em quando eu tô dirigindo, você escuta, já bebeu água?
Bebeu a sua água? Bebeu água hoje? Claro que não. É, E como trabalhar com pessoas não tão fácil? André, como você trabalhar com uma pessoa não tão fácil? Eu digo porque é simples. Porque eu não facilito pra ninguém. Entendi. Não mesmo. E eu gosto quando a pessoa não gosta de mim. Eu prefiro, porque aí ela vai usar o ódio, como a gente sempre fala. Vai usar o ódio, a raiva que ela tem de mim pra fazer. Então, mas é assim, nem todo mundo funciona como agir, né? Porque se eu tiver com ódio, eu vou aí, te dou uma porrada e pronto, não vou pra academia. E aí? Então, assim, na verdade, eu tô até fazendo uma pós de análise de comportamento para ser uma ferramenta a mais para trabalhar com isso. Porque vai entrar naquela questão psicológica. Não tem jeito, porque é tudo questão de motivação. O que eu quero realmente pra minha vida, né? Ela tem que Os arrumar uma motivos motivação de pra agir, melhorar. né? Tem que ser uma prioridade para ela. É que na questão que eu falei do horário, assim, eu digo, o melhor horário pela manhã, se você tiver um compromisso pela tarde, para você não faltar. Mas se a pessoa for noturna, tá? A pessoa mais ativa noturno, vai treinar o horário que for melhor. Porque isso já vai servir de motivação para ela, entendeu? Sim. Se a pessoa for noturna e eu pedir para ela treinar pela manhã, não vai funcionar. Vira castigo. exatamente. E as coisas não podem se virar castigo, Tem que se tornar né? prazeroso pra pessoa, né? É que nem assim, a musculação, é que nem a gente até a gente conversou também. Às vezes a pessoa não consegue, por exemplo, ir pra academia. Então a gente vai tentar bolar atividades que ela consiga também fazer em casa. Vai ter essa personalização. Essa personalização. Porque às vezes assim, a rotina não dá. Tem gente que às vezes a gente sabe que sai 6 horas da manhã e às vezes chega às 10 da filhos, noite. financeiramente, tudo, né? A gente é um... Trânsito, a gente é São um Paulo, a combo. gente sabe como é, por exemplo, gente- chove, cai árvore. A gente é um combo. Então, assim, a gente fala de atividade, fala da musculação, porque, assim, seria o ideal que é o mais fácil ali, até para a pessoa conseguir fazer os exercícios. Mas a gente também vai tentar montar dentro daquilo que ela consiga fazer também em casa, né? Ô, Thaisa, eu acho que a nutrição ela tem uma coisa muito contra ela, né? Várias coisas, mas uma que eu acho que é muito grande é fazer dieta é caro. Tem muito isso. Né? Porque aí eu tenho que comprar o queijo branco, eu tenho que comprar não sei o que é caro, né? Isso na verdade, é um pouco de mito, né? Porque a base da alimentação, ela tem que ser ali frutas, verduras, legumes. Então, se você consegue ir, por exemplo, à feira, ou hoje os mercados, eles têm os dias de feira ali também, né? Que tem essa promoção, digamos assim. Também é uma opção pegar os alimentos da época. Então, se você come cenoura, vamos supor, né? Batata como fonte de carboidrato. Isso facilita, né? Dando 2 exemplos de alimentos bem fácil acesso. Isso facilita bastante e consegue economizar. O que é um pouco mais caro hoje são realmente as carnes, né, as fontes proteicas, mas a gente também consegue adaptar, porque a quantidade que a maioria das pessoas precisa não é tão grande assim. As pessoas, elas superestimam o consumo proteico também. A Paula, nutricionista também, um beijo, Paula, ela sempre falava descascar mais. Com certeza. Né? Desembalar menos. Isso, a gente acha que tem que pegar lá no mercado o carrinho, né? O pacote sem glúten, pacote sem lactose, o sem derivado animal. Vegano. Na verdade, não. Você tem que ir no hortifruti, ir numa parte de açougue. E essa que é a base grande da sua alimentação. O restante, um pão de forma, vamos supor. A gente vai pegar aveia, que às vezes você compra até na casa de produtos naturais mais barato. Então, é a questão de desembalar realmente menos, pegar tudo que é mais natural. E fica mais barato, né? Com certeza, muito mais. Mais saudável. Porque você ir lá comprar um pão sem glúten, um pão sem... é muito mais caro. E você aprende a precisa fazer as isso coisas ou em não? casa. Não. Não necessariamente é tão importante. Então, é importante. Você tem uma intolerância, alguma coisa assim. Exatamente. Entendi. André, uma orientação. Eu vou falar pra mim, né? Mas é pra nós, né? Para começar a iniciar foi ótimo, né? Para iniciar esse programa e essa mentalização que eu preciso, sim, fazer todo esse combo para que eu possa emagrecer e ter uma vida saudável. Eu começo por onde?
por onde você começa, É. é bem simples. Indo pra academia. O que é o mais difícil para você? Tudo. Entre a fisioterapia, a nutrição e a musculação, qual é o mais difícil? A musculação. Então você começa por ela. Ah, é? Porque o resto vai ser mais de boa para você. É. Difícil, né? Tipo assim, ele me deixou sem fala, vocês perceberam, né? Porque você tem que ir mais difícil, porque o resto de como já é, entre aspas, mais prazeroso, é mais fácil de você fazer. Tá. Então, se for mais difícil pra mim fazer a restrição alimentar, então eu começo pela restrição alimentar. Exatamente. Porque o resto vai ficar mais fácil. Isso. Entendi. Não começar do mais fácil pro mais difícil. Não, aí não. Mas eu acho que o bom começo é a gente querer, né, emagrecer. Falar assim, eu lembro que quando eu comecei a minha alimentação saudável, porque hoje eu tenho uma alimentação mais saudável, foi assim, eu não quero uma dieta, eu quero uma qualidade de vida, eu quero me alimentar melhor, eu quero ter uma velhice melhor, porque eu acho que é um pouco isso, né? Colocar em mente que é pro resto da vida, que não é só um momento pra você ali, eu quero atingir os menos 5 quilos. Tá, e quando chegar lá, você vai querer o quê? Mas também não é me privar, né, de coisas que de repente não é tão saudável, É igual não você precisa. falou, alimentação restritiva. Não necessariamente vai ser restritiva. Ela vai ser harmônica para o seu momento. Então, para sua rotina, como eu já falei várias vezes, para o objetivo que você quer, eu quero emagrecer 10 quilos. O que eu preciso fazer para isso? Quais são as estratégias alimentares que a gente vai usando? Então, muito se fala, estou fazendo dieta low carb, estou fazendo cetogênica, é a dieta que emagrece. Não existe uma dieta, existem estratégias nutricionais, onde a gente vai manipulando os macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras, e ao longo disso mudando um pouco a quantidade de um, de outro, priorizando um pouco mais um alimento, fazendo uma alimentação vegetariana uma semana, um mês, se necessário. Então, tudo isso a gente vai modificando e individualizando principalmente. Até para a pessoa conseguir, né? Exatamente, porque o mais importante é isso, ela fazer. Eu digo sempre aos pacientes, não adianta você vir aqui fazer um combinado comigo de falar, vamos fazer essa, vamos, e você não conseguir executar isso no dia a dia. A adesão é o mais importante. E é o mais difícil, né? Sim, com certeza. Por isso que a gente trabalha com essa parte mais individualizada. Se eu não tivesse entendido que a Ju tem um filho, que ela tem que preparar as coisas dele, tem a rotina dele, que ela não está na rua, que ela está na rua, por exemplo, então como que ela vai conservar os alimentos para ela comer? Onde ela vai comer? Se ela vai comer no carro ou não? Coisas que ela não precisa esquentar, por exemplo, que ela não precisa de uma refrigeração prolongada, que só um Gelox consiga dentro de uma bolsa térmica favorecer ali essa alimentação sem um crescimento microbiano, né, prejudicar, causar algum tipo de intolerância ali, de intoxicação, na verdade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque assim, se vocês me derem, né, uma coisa muito difícil, eu falo assim, gente, não consigo. Nem quero. A maioria dos pacientes que passam em consulta já passaram por outros 5 nutricionistas, às vezes, recebeu um papel, uma alimentação que não condizia com a rotina, com os gostos da pessoa. Então, tem muitos pacientes que têm aversão a folhosos, a legumes, no geral. Então, a pessoa entupia o prato, colocava lá salada, um prato de salada e 200 gramas de legumes. E a pessoa não conseguia comer aquilo, ou comia empurrado. E aí, não adere. Aí, se você falar pra mim, se eu falar pra você, olha, Cristina, você não gosta de legumes, mas vamos tentar comer um brócolis? Um exemplo de uma paciente, ela tem 15 anos e ela tá fazendo isso. Ela foi lá e testou, passei algumas receitinhas pra família dela testar, de diferentes formas, e ela foi tentando, até que ela se adaptou. Aí ela come só no arroz, mas tá bom, ela já come. Porque diz que alface não emagrece, senão as vacas eram magras. Começou. O tal do fechar a boca não emagrece, né? Isso condiz bastante. A gente precisa se alimentar, mas se alimentar com a harmonia ali, né? Das quantidades, das escolhas melhores. Gente, isso é verdade também, tá? Porque ela não se apresentou, acho que eu sou tão difícil como paciente que eu não vou nem falar. A Thaís também, eu tô fazendo com a Thaís, né? E sério, eu não consigo beber água. A água é uma coisa...
Aí ela falou assim, Cris, vai, compra um chazinho, Sachê de chá para água gelada. água gelada e eu tomo melhor. Dá Então, uma assim, aromatizada. não é água, talvez, não sei se é tão saudável ou não saudável, mas eu já consigo ingerir um líquido No caso melhor. desse sachê em específico que eu te orientei, eles só são as ervas ali, né, frutados, para aromatizar realmente a água. E ele é adoçado com adoçante stevia, mas uma quantidade minúscula. Tanto que cada sachê de chá, que é igual esses chás comuns que a gente encontra, só que esse é próprio para água gelada, só tem 3 calorias, que é ali do adoçante e do conteúdo da erva. Então você vê que é irrisório, né? 3 grãozinhos de arroz ali, vamos supor, né? Já daria essa quantidade de calorias. Então é muito tranquilo de inserir. Então eu acho que é um trio que vai dar certo. Tem tudo pra dar certo. É o que a gente pretende. A gente assim. aplica em nós mesmos, né? O nosso serviço. Vocês são as próprias cobaias, Foi, né? a gente Sim. começou, né? A Thaís me atendendo, depois eu passei a atender ela, tratando uma discinesia escapular que ela tem, que atrapalhava os Inclusive, treinos. o resultado é incrível. Maravilhoso, sim. Né? Dá pra gente pôr o antes e depois dela também, da parte muscular lá das costas, porque ela começou a ganhar mais massa muscular depois que a gente conseguiu alinhar essa parte. Então, assim, a fisioterapia, ela não vai trabalhar também só, assim, a mobilização. Não, a gente vai também trabalhar as prevenções de lesão, né, dentro dos treinos que podem ocorrer, os pós, assim, porque às vezes a gente faz um movimento errado ou o aparelho não tava legal e a gente acaba ali se machucando. E assim, não é para parar os treinos, não, dá para conciliar a fisioterapia junto com o treino e a gente fazer um conjunto daquilo, né, fazer as estabilizações de articulação. Então é um trabalho em conjunto de tudo, né? Inclusive um mito, né, Ju, de que não pode fazer exercício, não pode fazer Não agachamento quando não pode tem fazer, hipertensão patelofemoral, que é o meu caso. Gente, elas falam difícil, né? eu, Vamos não sei se provar. eu não sei se elas estão me xingando, o que elas estão falando, mas é difícil. Porque esses são os termos técnicos. As pessoas acham que você, não pode, tem dor articular, tem desgaste nos joelhos, você não pode se agachar. Gente, você não senta, você não vai no banheiro, você vai fazer tudo de pé. Não, assim, é tudo dentro dos limites daquilo que você pode, com adequação, né? Os pacientes que não tiverem nada da parte articular, o André vai poder montar os treinos ali, né, do jeito que ele achar adequado. Mas quando tiver uma restrição, eu vou entrar junto para quê? Pra gente fazer uma adequação do exercício, fazer uma adequação do aparelho, para que a pessoa consiga executar da melhor maneira. Perfeito. André, você percebeu que você vai ter bastante trabalho comigo, né? Talvez não. Você percebeu isso, né? Não, talvez não. Talvez não? Perfeito, então vamos confiar na sua palavra. Eu acho que você tá contando a sua raiva agora já, pra depois estar preparada. É? Eu tô me preparando psicologicamente. Eu vou fazer academia junto com a Thaís. Isso aí. Aí ela desconta a minha raiva nela. Vai nada, que não tem tempo não. Na hora do descanso é você executando, e quando você descansa eu não consigo falar, executando. Quando a gente treina em dupla tem que ser assim, né? É gostoso, um ajuda o outro, né? Mas tem que ser ali sem muito bate-papo, é mais com foco mesmo. E André, como que vai ser a sua participação à distância? Me conta um pouquinho mais disso. Porque as duas eu já contratei. Bom, A Thaís vai fazer a avaliação, vai fazer toda a parte de avaliação física do cliente, vai passar. A partir daí a gente vai traçar o objetivo da pessoa. Se ela quiser perder, o que ela ganhar, se ela quiser ganhar mais massa muscular em algum determinado grupo muscular, se ela quer perder alguma gordura. Enfim, essa parte eu vou conversar diretamente com a Thaís. A Ju, vou fazer a questão que eu chamo de é um preparatório. Ela vai preparar para mim. Não tem lesão, não tem nenhum tipo de patologia, não tem problema osteoarticular. André tá apto. Ok. coitada da pessoa. E vai ser um encontro também semanal. A gente vai estar sempre falando, conversando, dando feedback. Eu quero muito, assim, eu gosto muito de ter um feedback, porque às vezes eu faço exercício, cada pessoa tem um jeito, não adianta. Tem também de individualidade biológica. O que é bom pra mim pode não ser pra Thaís.
porque para dar esse pode não ser para ajuda. Quando eu monto um treino, eu preciso desse feedback. André, eu sinto desconforto, eu não sinto essa musculatura. Então, esse feedback é importante. Então, toda semana a gente vai sentar, fazer uma chamada, vamos conversar e a partir desse feedback a gente vai manipular da forma mais adequada. E os vídeos, né, André, que você também pede pra gente enviar pra fazer correção e verificação da execução dos exercícios certinho, ele faz esse acompanhamento bem detalhado. E eu fico pensando também que vocês vão casar, né, todo mundo, né, porque eu fico imaginando vocês várias vezes da semana se reunindo e falando sobre o paciente. E a gente já montou um esquema, na verdade, né, de cuidados. A gente vai ter um grupo também para mandar, direcionar isso no WhatsApp de cada paciente, né? Então tem uma pastinha também com todos os dados, né, as anamneses, exatamente, também consolidado para que os 3 possam ter acesso a isso. Então não tem como, né? Não, a gente vai realmente pegar na mão, a ideia é essa, e andar juntos. Então, se você tropeçar, a gente tá te segurando ali. Não é assim, o ideal assim, é não ter uma coisa pronta, não. Vai ser realmente não tem pronta, né? Não é um protocolo. Não, os pacientes... E não existe uma dieta que eu vou passar pra Juliana e vou te passar igual. Os alimentos, eles são universais. Sim. Você pode gostar de pão com ovo, ela também, por exemplo. Mas a quantidade, como eu vou distribuir, o que gosto ou não gosto de comer, tudo isso vai ser mudado. E eu também não vou perder 20 quilos em um mês. De forma alguma. A não ser que você faça uma bariátrica escondida e não diga pra gente. Mas como que... Por que emagrecer tão rápido é prejudicial? Porque você perde mais água e músculo do que gordura propriamente dito. 1 quilo de gordura você precisa gastar de energia, né, que são calorias, 7.700 calorias. Tá? É muita caloria para você gastar. Para ingerir, a gente ingere rápido. Mas para gastar, a gente demora muito. E não é só caloria em si. A caloria ela é importante, é necessário déficit calórico, mas existem outros inúmeros fatores. Então, se a sua tireoide está funcionando direitinho, se o sistema de excreção, né, a parte intestinal e absortiva, que também é no intestino, se você está absorvendo os nutrientes certinho, porque às vezes você come muito saudável, mas o seu intestino está com um quadro de disbiose, que é quando as bactérias ruins estão mais altas do que as boas, e ali não funciona, você não tem movimento intestinal para empurrar as fezes, então às vezes tem uma constipação, ou você não absorve direito e aí tem diarreia todo dia. Então, além do emagrecimento em si, a gente vai trabalhar também os sinais e sintomas que o paciente tem. Então, se tem azia, se tem constipação, se tem diarreia, se tem problema de tireoide, a gente vai trabalhar isso também. Então, teria um trabalho em grupo, para uma finalidade única. No caso do que a Thaís faz, a questão da suplementação, auxilia muito em tudo. Porque ela não faz uma suplementação só de vitaminas, ela faz dos fitoterápicos também, que aí vão ajudar a dar uma saciedade, às vezes, na questão de fome demais que a gente tem, que pra mim funcionou muito. A mesma ansiedade mesmo. A própria ansiedade tem com os fitoterápicos pra, às vezes, tirar um pouco de medicação. Às vezes as pessoas estão tomando muita medicação e às vezes a gente consegue junto, né? E às vezes aos poucos ela vai conseguir, às vezes, sair daquela medicação e ir para um fitoterápico, né? Pra tirar também um pouco de muita química. E muitas vezes tem a necessidade de ter os dois juntos também. Porque às vezes, no caso de um paciente diabético, ele toma às vezes 2 medicações, ou toma, por exemplo, a metformina, que é a mais comum, mais utilizada, 2 vezes por dia. Ela depleta B12. Esse paciente ele tá com um humor mais depressivo, mais cabisbaixo, sonolento. Então, às vezes, com uma reposição de vitamina, a B12, por exemplo, você já muda totalmente esse quadro. Além disso, a B12 ela também ajuda na questão cognitiva de ação, né? Ela recobre ali a bainha de mielina no cérebro, então ajuda aos sinais motores, que vai ajudar melhor nessa questão do exercício físico, ajuda na digestão, então o alimento que ele vai comer, ele vai ser realmente aproveitado. Então tem tudo isso. O que eu entendi, não sei, vamos lá falar. Vocês vão ter um paciente durante 3 meses. 3 meses. Né? Depois ele vai para o mundo se cuidar sozinho. Vocês vão ensinar e educar ele para que ele consiga fazer isso sozinho da melhor forma possível. Ele pode renovar caso seja necessário, se ele não tiver atingido o objetivo, se ele tiver um novo objetivo também, porque quando a gente alcança, né, metas, a gente quer dar próximos passos, então a gente vai estar disponível. Mas o programa, ele
promete, né, esse trabalho multidisciplinar durante 3 meses para levar até os menos 10 quilos, né, até essa meta possível dentro desse tempo. E aí condicionar, melhorar questão, né, de cardiovascular lá com o André, né, tudo isso também. Gente, ó, não sei vocês, mas eu vou assinar um contrato. André, eu vou ser um grande desafio para você, tá? Será? Eu tenho dúvidas, eu acho que não. Vamos ver. Eu vou contando para vocês. Uma orientação, eu não gosto da palavra conselho. Uma orientação, uma dica para quem está nos assistindo. Primeiro assim, uma dica que é universal. Não siga os conselhos da Cristina. O que é que você quer de fato? Porque o que você quer tem que se tornar prioridade. Eu acho que não tem um conceito melhor. Porque se o que você quer não for prioridade para você, vai ser para quem? Verdade. Se colocar em primeiro lugar, né? Porque muitas vezes nós somos a base para outras coisas tão importantes. Você não consegue ser a mãe, a esposa, a psicóloga, não consegue ser outras funções, né? Essa questão do ser, se você não estiver bem, seu corpo, né? Sua morada não estiver bem. Eu acho que é a fisioterapia, a educação física que fala, né? Mente sã, corpo sã, mente sã. É isso, não é, André? É isso mesmo. Thaís. Vamos lá. Parar de restringir, né? Eu oriento as pessoas que querem emagrecer, começa pelo básico. Não sai restringindo, cortando tudo. Você nem sabe se você precisa realmente cortar tudo. Então, descascar mais, né? Desembalar menos. Então, começa a colocar, escolhe ali duas fontes de carboidrato para o almoço, né? Que seria um arroz, um macarrão, uma batata, uma mandioca. Então, escolhe 2 ali para tua semana. Escolhe 2 tipos de carne, um bovino e outro branco, por exemplo, uma carne, de frango, né? Aves ou peixes, por exemplo. E muito legume, salada. Se você gosta, tem que introduzir pelo menos um no seu dia. Não precisa ser assim, todos, mas escolhe 1 ou 2 para sua semana, coloca ali no teu prato e tenta fazer pelo menos 3 refeições por dia, assim, mais naturais. Como eu falei, o próprio pão com ovo, pode ser um cuscuz com um frango desfiado. Então, você escolhe o que você quer comer, mas começa pelo básico e busca um acompanhamento nutricional para facilitar, porque a gente consegue moldar para sua rotina, entender se o seu corpo precisa de algum tipo de restrição maior ou menor, se é só calórica ou se precisa de retirar algum tipo de alimento que você tem alguma intolerância, alguma alergia, alguma sensibilidade. Então, esse aqui é o meu conselho. Tem uma questão que a Thaís não falou. Ela dá receita. Ela manda receita. Fácil, receitinha de 10, 15 minutos, que não precisa de muito equipamento, muita habilidade culinária, né? Também. Então, assim, eles tentam sempre se adequar ao outro, né, ao cliente deles, ajudando de uma forma melhor e mais fácil. Sim. E que seja prazeroso. Exatamente. Então, uma receita bem famosa é o pãozinho de cuscuz, que quem prova não quer largar mais, que é simplesmente flocão de milho com água e sal hidratado, adicionado um ovo cru mesmo, fermento, mexe tudo isso, coloca no micro-ondas 2 minutinhos, corta e recheia, que pode ser com queijo, pode ser com frango, um atum, e virou uma refeição. Viu? Por exemplo. Ju, você agora. O conselho assim o movimento cura o corpo. Então, assim, se movimentar, independente daquilo que você faça, né? Seja um espreguiçar de manhã muito bem feito, você tentar se movimentar um pouquinho mais dentro daquilo que vai fazer, tentar dar uma caminhadinha quando puder. O corpo, ele precisa de movimento, né? Tanto o movimento físico quanto o movimento alimentar, né? Dentro da acupuntura a gente também fala que o alimento também é movimento, né? Ele gera energia de todas as maneiras, né? E o movimento do corpo, tentar você se alongar um pouquinho mais, você se movimentar um pouquinho mais e se priorizar, igual eles já falaram, né? A gente tentar se priorizar primeiro para que a gente possa cuidar do outro,
né? É igual ao que o pessoal sempre fala do avião, né? Primeiro põe a máscara em você para depois você socorrer quem está do lado. Porque se a gente não faz isso, a gente não consegue ter o outro melhor também perto da gente. Às vezes a gente começa a ser uma pessoa, às vezes, não tão legal, porque a gente não tá legal com a gente mesmo. Então, e isso não é ser egoísta, né? Não é ser egoísta, justamente ao contrário. Se a gente tá se amando mais, a gente consegue amar o outro muito melhor. E a gente ensina o outro a se amar também. Se amar mais. É assim, que nem eu exemplifiquei no começo, levei meu filho pra passar com a Thaís e comecei a passar junto, mas eu levo o exemplo pra ele também primeiro. Então, hoje ele sabe, se ele vai pedir um refri, como é que é o refrigerante? 0. Ele já sabe. Às vezes eu não preciso falar. Ele mesmo já fala, eu quero uma Coca 0. Ele toma com frequência? Não, porque às vezes ele prefere muito mais um suco natural do que um refrigerante. Mas ele já sabe, se não tem opção, ele já sabe qual que ele vai pedir. Então, são trocas que a gente faz, né? Gente, é muito assunto. É muito assunto, é muita coisa. Aí ela vai falando, começa a me aparecer outra pergunta. Vocês vão voltar, tá, Thaís? Vai voltar pra me tirar um monte de dúvida que ficou aqui na cabecinha. E olha, não sei se o diretor sabe, mas ele também tá inscrito. E a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso. André, obrigada. Eu que agradeço. Tá, vamos então trabalhar junto. Boa sorte pra você. Obrigado. Tá? Boa sorte pra todo mundo aí. Vocês três, o diretor. Thaís, obrigado. Ju, obrigado. Obrigada. E vocês, obrigado. E olha, eles vão voltar. E eles vão cuidar do diretor e de mim. Depois eu conto pra vocês tudo direitinho, tá bom? Gente, um beijo pra todo mundo. Um beijo, gente. Um beijo, André. Valeu, cheiro. Tchau, tchau.